Bom, boa tarde a todos presentes. Hoy estamos no sexto seminario de tópicos avanzados de física aqui na Universidade de Rio Grande. Temos a honra de ter como convidado ao Dr. Pedro Silva, o qual hoje estará falando sobre ressonância paramagnética eletrônica, uma ferramenta para caracterização de sistemas catalíticos. Então, deixo com vocês ao apreciado doutor. Ok, boa tarde a todos e a todas. Eu vou tentar falar no portunhol. Primeiro, porque a mim gosta muito português, e lo de portunhol é porque eu não sei falar português. Mas vamos a tentar. Vamos a falar hoje de a ressonância paramagnética eletrônica. A ressonância paramagnética eletrônica é uma técnica que é uma de várias técnicas que são técnicas ressonantes, onde nós conhecemos muito popular, entre elas, a ressonância magnética nuclear, popular porque ela é usada na medicina, en la caracterización de materiales, entre otros. La resonancia paramagnética electrónica no es tan popular, pero también es conocida en la comunidad científica porque ella es usada en las disciplinas de química, de física, materiales, etc. Para desarrollar nossas atividades de hoje, eu coloquei aqui uma frase que vamos a falar sobre. Então, temos alguns termos que vamos a tratar muito, como diria, muito ligeiro, ou seja, não profundo. Ok? Vamos a falar um pouquinho sobre magnetismo na matéria, ordenamentos magnéticos. Então, vamos a entrar na ressonância paramagnética eletrônica. Vamos a falar sobre fundamentos, aspectos experimentais e algumas aplicações acatadas. Bom, quando falamos de magnetismo na matéria, nós podemos pensar em uma espira solenoide, conhecido como solenoide, onde, se nós fazemos passar uma corrente elétrica, então nós podemos produzir um campo magnético H associado a essa corrente. Uma das coisas é que esse campo magnético é proporcional à quantidade de corrente que está passando por aqui. Mas não só isso, sino que há uma magnitude que é conhecida com o nome de indução magnética e que é a quantidade de campo magnético que nós podemos medir na matéria que está dentro de la ação de esse campo magnético H. Ou seja, se nós temos um material que ele está num campo magnético H, então ele vai experimentar uma indução magnética, que é dessa forma que nós temos acá. Se nosso meio é um meio linear, então a relação entre essa indução magnética e esse campo magnético externo H é uma linha reta, assim como temos acá. O que ocorre com essa indução magnética? Essa indução magnética, ela é característica de cada material que nós coloquemos dentro de esse campo
magnético externo H. Entonces, físicamente, ¿cómo nos podemos olvidar nuestro experimento? Existe un campo magnético H que nos podemos controlar a nuestro antojo. O sea, si nos variamos a corrente I, então cambiamos H. Agora, existe uma resposta do material, que é indução magnética, que ela vai a depender do material e desse campo H. Se nós fazemos um experimento acá, onde medimos a intensidade de indução magnética em função desse campo H, nós encontramos que a resposta é uma resposta linear, como está acá, uma resposta linear, no vazio. Agora, se depois nós colocamos o material dentro dessa espira, e esse material é um material magnético, o que significa material magnético? Bom, tem uma magnetização. Então, essa resposta, que é uma resposta linear, ela permanece como uma resposta linear, só que agora temos um câmbio na pendente dessa rede. Então, agora nós podemos descrever essa indução magnética como igual uma indução magnética que é proporcional ao campo H, só que essa constante mu sub zero agora é uma constante mu. E essa constante mu sub zero é a permeabilidade magnética do vazio, e essa constante mu é a permeabilidade magnética do material. É uma medida de quanto o campo H é capaz de penetrar o material. Agora, então, como nós podemos olhar esse experimento? Nós podemos pensar que isso é uma contribuição do vazio, é uma contribuição do material. Então, essa indução magnética pode ser escrita como a contribuição do vazio, que é essa que está acá, mais uma contribuição do material. Agora, essa contribuição do material é uma contribuição que está correlacionada intrinsecamente com a magnetização desse material. Ok? Então, se nós fazemos uma medição de indução magnética em função de campo magnético externo H, podemos determinar a magnetização de um material qualquer. Então, aqui temos uma tabela, onde temos algumas fatores de conversão, ou podemos falar da unidades, etc., que não vamos entrar nisso, porque seria muito tempo. Uma das coisas que eu quisiera que vocês olharam é que se nós temos um campo magnético, que é um campo magnético uniforme, e nós colocamos alguns materiais dentro desse campo magnético, e essas linhas são linhas de campo magnético. Então, essas linhas vão a ser deformadas na região onde temos esse material. Alguns materiais, eles separam as linhas de campo magnético, e outros materiais, eles concentram as linhas de campo magnético. Neste caso, está escrito as letras D, a letra P, porque esse comportamento é típico de um material que é conhecido como diamagnético. E esse comportamento é típico de um material que é conhecido como paramagnético. Mais adelante vamos a falar um pouquinho de essas propriedades. Agora, essa magnetização que nós falávamos na slide anterior, ela pode ser descrita, verdade, em termos de o campo magnético externo H, verdade, de essa maneira. Ela é uma relação que existe, uma relação linear entre o campo H e quanto o material ele pode ser magnetizado. Então, essa constante de proporcionalidade é conhecida como susceptibilidade magnética. Experimentalmente,
nos encontramos que ese termo que está acá, o sea, esa susceptibilidad magnética, puede ser escrita como una constante C dividido T. Entonces, essa constante C é uma constante característica da amostra conhecida como constante de Curie. E essa é a lei de Curie. Se nós fazemos um cálculo um pouquinho mais, sério, então vamos encontrar que essa constante C é como isso que temos acá. Ok? E que a susceptibilidade pode ser escrita en términos de estos parámetros que hemos acá. Onde N é número de átomos na amostra, G é conhecida como factor de Landé do material, que é uma constante que é associada especificamente ao elétron das amostras e está ligada a unos parámetros que son parámetros estrictamente mecanocuánticos, como son los parámetros de spin do material y parámetros de momento angular do material. Beta es conocido como una medida fundamental do momento magnético, es a magnetón de Bohr. Y bueno, acá tenemos a constante de Boltzmann e a temperatura. Esse é o spin do elétron. Então, essa expressão que temos acá é uma expressão que ela é válida para temperaturas que não são muito perto do zero absoluto. Por quê? Porque no zero absoluto, essa suscetibilidade ela vai a infinitos e usamos essa expressão. E isso não experimentalmente não é certo. A suscetibilidade ela não toma um valor infinito. Tem um valor finito porque esse número é um número finito. Então, não temos um conjunto de materiais que possam fazer que essa magnetização seja infinita. Ok. Agora, nós estamos olhando acá que a suscetibilidade é uma coisa que ela depende de spin de elétron. Eu não, lastimosamente, não vou falar muito sobre o spin de elétron, pero o magnetismo é uma coisa estritamente mecano-quântica. E é uma coisa estritamente mecano-quântica, porque ela depende de uma quantidade ou de uma quantidade chamada spin do elétron, e o spin do elétron é uma quantidade estritamente mecano-quântica. Então, se nós temos em consideração isso, agora vamos a suponer que esse spin de elétron tem um valor, neste caso, S igual a 1 meio, ele pode ter em geral, as quantidades, os materiais podem ter qualquer outro valor, pero o elétron livre, ele tem um valor, esse 1 meio. Não é um valor que se escolheu assim, sino que é um termo, um valor que tem que ver com uma conta que há por ali, onde é necessário que S seja 1 meio para que a energia seja a adequada, energia do 1 elétron. Então, se nós temos um elétron em presença de um campo magnético, nós vamos a ter várias coisas. Quando o campo magnético ele é zero, nós temos um valor de energia. À medida que o campo magnético ele vai aumentando, esses valores de energia vão a desdobrar. Isso porque isso o que significa é que o estado fundamental magnético do elétron é um estado degenerado. Então, se nós aplicamos um campo magnético externo, nós
eu não sei se a palavra é romper ou destruímos essa degeneração e geramos, então, dois níveis de energia. Por que temos dois níveis de energia? Ah, porque o spin de elétron, ele significa que se nós temos um spin S igual a um meio, então o número quântico indica que podemos ter na população de spins que eles têm, um número quântico mais um meio ou um número quântico associado ao spin de menos um meio. Nesse caso, agora, a diferença de energia entre esses níveis de energia vai ser a energia de mais um meio menos a energia de menos um meio. Como olhamos acá. Então, nós podemos escrever essa energia para o elétron dessa maneira, onde é zero é essa energia degenerada e temos um termo adicional que é dependente do campo magnético, que é conhecido como termo Zeeman e que mide um pouco a interação de esse elétron com o campo magnético externo. Por acá temos, então, o valor, esse valor de momento magnético, magneto de Bohr, que nós falamos, temos acá, e o valor de factor de Landé para electrón libre. Ese número es un número que la mecánica cuántica predice que es un valor de 2 cuando un momento angular del electrón es 0. Y experimentalmente se ha encontrado, sobre todo usando esa técnica de resonancia magnética, que ele não é exatamente igual a 2, sino 2,0023. Esse valor de la D, para elétron libre, ele tem esse valor, pero ele pode tomar outros valores que têm que ver com a interação do elétron com meio os vizinhos que rodeiam a ele. Com a vecindade que ele tem. Então, dependendo de como é a interação entre esse elétron e a vecindade que ele tem, esse fator vai tomar um valor que é diferente de 2,0023 e isso é uma medida, de alguma forma, de essa interacção. No equilíbrio termodinâmico, se nós usamos a mecânica estadística, podemos encontrar que a razão entre um número de momentos magnéticos ou spins que estão apontando em uma direção que podemos chamar N+, e spins que estão apontando na outra direção, que podemos chamar N-, pode ser descrita mediante uma distribuição de Boltzmann, que tem essa forma que está acá, onde esta diferença de energia, como olhamos anteriormente, é essa energia entre energia de spins ou momentos magnéticos que estão em uma direção e energia de momentos magnéticos que estão na outra direção. Essa, então, quando temos em uma direção, podemos escrever é 0 mais um meio de esse valor, e quando estamos na outra direção, seria menos um meio desse valor. Se fazemos essa diferença de energia, então, essa vai ser essa expressão. Essa expressão que está ali é conhecida como a expressão fundamental da ressonância magnética. É uma expressão que ela caracteriza muito bem em os primeiros ordens de magnitude a ressonância magnética. E já vamos a olhar por quê. Onde, então, K é a constante de Boltzmann,
E la magnetização, nós podemos falar que a magnetização no material pode ser escrita como diferença entre os pines que apuntam em uma direção menos os pines que apuntam em outra direção. Assim, definimos, então, nossa magnetização e damos a ela uma unidade adequada, tomando em consideração que isso que está acá é um número e isso que está acá são momentos magnéticos. Agora, se nós tomamos em consideração essa expressão e tomamos em consideração essa expressão, então nós podemos escrever, que essa diferença entre pines para uma direção e outra direção pode ser escrita dessa forma. Que se usamos esse termo, o N, que é N total, que vai ser a suma entre momentos em uma e em outra direção. Então, quando usamos este termo, então podemos escrever isso dessa forma. Onde essa X que está acá é esse termo que está aqui. Agora, tomando em consideração que en las temperaturas normales, por ejemplo, temperatura ambiente, el valor de X es mucho menor que 1. Es un termo muy pequeño. Entonces, si tomamos en consideración eso, podemos hacer un desarrollo de esa expresión y vamos a encontrar que esa diferencia entre spins en una dirección y en otra dirección puede ser escrita de esa forma. Agora, como isso é proporcional à nossa magnetização, essa magnetização então, pode ser escrita usando esse termo aqui. E, se nós lembrarmos, essa é, que temos acá, é nossa constante de Curie, que podemos cambiar de acordo com nossas necessidades para usando o número de Avogadro ou usando o número total de moles. Se nós usamos o número de Avogadro, nós vamos a olhar que essa constante de Curie, essa é uma constante, essa é outra constante, essa é outra constante. Então, seria uma constante muito constante. Porque esse é o fator de Landé. Só que eu falei para vocês que esse termo, fator de Landé, não é um termo constante, muito constante, senão que é um termo que ele vai a depender da interação da elétron com seu entorno, seu vizinhos. Então, o que significa isso? Isso significa que essa constante de Curie, ela me vai a falar a mim sobre como é o comportamento do elétron em uma vicinidade de spins ou de momentos magnéticos. Isso é uma coisa interessante, porque se eu posso obter, então, esse valor de C de alguma forma, então eu posso caracterizar meu sistema. Assim, se nós usamos esses resultados, podemos falar de que nossa suscetibilidade magnética é escrita dessa forma, como havíamos falado anteriormente, e multiplicado pela massa, e usando a nossa densidade, fazendo alguns outros cálculos, podemos escrever uma suscetibilidade molar que tem que ver com uma constante de Curie molar, e temos que essa suscetibilidade é inversa da temperatura. Uma das coisas interessantes é que nossa suscetibilidade ela vai a depender fortemente da temperatura. O que significa isso? Isso significa que se eu necessito incrementar o magnetismo nessa amostra, eu só tenho que baixar a temperatura. E se eu baixo a temperatura, eu vou encontrar um melhor comportamento de nosso magnetismo. Agora vamos a falar, isso foi com magnetismo, digamos, em termos gerais. Vamos a falar de ordens magnéticas.
Los órdenes magnéticos no magnetismo pueden ser divididos en geral de dos maneras. Unos materiais que são ordenados magneticamente e outros materiais que são desordenados, que não têm ordem magnética. Dentro dos materiais que não têm ordem magnética, temos esses materiais conhecidos como paramagnéticos e materiais que são diamagnéticos. O que é um material paramagnético? O material paramagnético é aquele que tem o desorden magnético de forma tal que la magnetización, o sea, la suma de todos esos momentos magnéticos a una temperatura dada en ausencia de un campo magnético externo es igual a cero. Y que si yo coloco a él en un campo magnético externo, entonces todos esos momentos ellos van a tender a tomar la dirección del campo magnético externo. Entonces va a aparecer un orden. Va a aparecer un orden que él va nuevamente a desaparecer cuando yo elimine ese campo magnético para esta configuración. Ahora, o diamagnetismo es aquel efecto magnético que aparece pela acción de un campo magnético externo sobre la nube electrónica. Cuando nos colocamos la nube electrónica en un campo magnético externo, él va a tentar de eliminar la acción de ese campo magnético, haciendo que aparezca un nuevo campo magnético que es contrario a un campo magnético externo. Esa magnetización, él va a ocasionar una especie de orden local que va muy fraco y para medir es una medida complicada, pero que lo que hace o lo que nos decir que todos los materiales necesariamente son magnéticos, porque todos los materiales eles presentan diamagnetismo. Si eles têm uma nube electrónica, então tem diamagnetismo. Agora, quando nós temos materiais como que estão ordenados magnéticamente, podemos falar de eles em termos de três órdenes essenciais. Então, hay mucho más órdenes, pero esos son los órdenes esenciales. Cuando tenemos que todos nuestros momentos magnéticos están orientados en una misma dirección, hablamos de ferromagnetismo. En este caso, ferromagnetismo es como ese orden, solo que si yo elimino el campo magnético externo, él va a permanecer con un orden magnético. Podemos hablar también de un orden antiferromagnético, donde esos momentos magnéticos tienen un spin para un lado, un spin para otro lado, spin para un lado, spin para otro lado. Si nos podemos oler aquí, esos que están acá se corresponden con una magnetización en una dirección hacia arriba, por ejemplo, y esos que están acá se corresponden con una magnetización contraria. Então, temos uma magnetização apontando para cima, uma magnetização apontando para baixo. Essa magnetização, a suma dessas duas magnetizações, ele vai a tomar um valor de zero. Então, neste caso, temos uma magnetização distinta de zero, neste caso, temos uma magnetização igual a zero. Agora, essa configuração, que é uma configuração conhecida como antiferromagnética, pode ser também olhada dessa forma. Agora, se nossos momentos magnéticos, eles não têm o mesmo valor, se os que estão apontando em uma direção são diferentes dos que estão apontando na outra direção, então nós vamos a ter uma magnetização efetiva. Agora temos um ordenamento magnético com uma magnetização efetiva. Então, esse material é conhecido como materiais ferrimagnéticos. Temos alguns exemplos acá. O material ferromagnético é ferro, o material antiferromagnético é a hematita e o material ferrimagnético é magnetismo. O magnetismo, como eu falei para vocês há alguns momentos, está intimamente ligado com a mecânica quântica. E então, para falar agora de magnetismo,
até agora havíamos falado do magnetismo, que ele dependia da corrente elétrica. É uma coisa feita desde o ponto de vista clássico. Agora, o magnetismo da matéria é uma coisa que ele depende estritamente mecânico quântico. Então, em geral, nós temos que o estado de um elétron, ele depende de três números quânticos essenciais. Número quântico principal, número quântico azimutal, que é número de momento angular, e um número quântico que está associado a esse momento angular. Só que agora aparece um novo termo, que é o termo spin. E esse termo spin é o que é responsável da aparição de magnetismo. Então, nós podemos descrever o estado de um elétron por esta relação que está acá, que toma em consideração a dependência da posição, a dependência de como é o momento angular y los números cuánticos de spin y de angular, del momento angular. Uma das outras coisas que há que tomar em consideração é que se nós temos um elétron acá que ele tem um momento de spin e tem um momento angular, esos momentos de spin en momento angular que están acá, podemos olhar acá, ¿verdad? Cada um deles tem um momento magnético associado. ¿Qué significa eso? Que si temos um elétron que tem um movimento assim, como ele tem um momento magnético associado a um momento angular e um momento magnético associado a um momento de spin, então vamos a ter dois momentos magnéticos interactuando. E isso é conhecido como acoplamento de Russell-Saunders, ¿verdad? Onde, neste caso, temos que S total é a suma de todos esses momentos magnéticos e L é a suma de todos esses momentos angulares. Esse acoplamento, ele produz um momento total J, que é a suma de L mais S, e que nós temos acá. Agora, a mecânica quântica nos fala que se fazemos um cálculo não muito complicado, nós podemos encontrar que esse fator G, que hemos estado falando, o fator de Landé, possa ser escrito dessa forma. Agora, quando L é igual a zero, então encontramos que esse fator G toma esse valor 2. Quando aparece a ressonância paramagnética eletrônica? Foi a finais da Segunda Guerra Mundial, 1945, quando os pesquisadores eles tinham um conhecimento muito profundo das técnicas de microscopia, então aparece a ressonância paramagnética eletrônica. Nesse mesmo momento apareceu também a ressonância magnética nuclear. E são umas técnicas que elas são complementares, porque quando falamos de ressonância paramagnética eletrônica, falamos de ressonância magnética nuclear, ou falamos de outras ressonâncias, temos a mesma teoria detrás de essa técnica. Por quê? Porque é a teoria de uns momentos magnéticos que eles estão fazendo uma dinâmica ao longo de um campo magnético externo e que eles estão sob a ação de um campo magnético oscilante. Temos, então, uma magnetização que está oscilando ao longo de um campo magnético DC, um campo magnético constante, e aplicamos um campo magnético oscilante em a direção perpendicular e fazemos essa ressonância magnética. Ela apareceu, então, em 1945 e os espectrômetros comerciais apareceram em 1960. Na América Latina, esses espectrômetros chegaram
como 1970 más. ¿Cuáles son los dominios o de aplicación de la técnica de resonancia paramagnética electrónica? Bueno, eso se aplicado en la química, la física, la biología, geologia, medicina, qualquer técnica onde você necessita fazer a caracterização de quê? De momentos magnéticos. Você, para fazer ressonância magnética, só necessita ter eletrões desapareados, eletrões que não tenham um companheiro que anule sua magnetização. Se você tem isso, então você pode ter ressonância paramagnética eletrônica. E quais são esses sistemas? Por exemplo, unos de los sistemas más conocidos son los radicales libres. Cuando você tem radicais livres, tem electrones desapareados. E onde você tem radicais livres? Você tem no corpo humano, você tem nos alimentos, você tem nos materiais. Então, você pode usar essa técnica para estudar qualquer coisa que tenha electrón desapareado. Quais são os campos particulares? Proceso de oxidorreducción cinética, en la fotosíntesis, en reacciones poliméricas, reacciones enzimáticas, radicales libres de tejidos vivos, fenómenos de relajación, transiciones de fases, semiconductores, materiais magnéticos, eocronologia, catálisis. Esse termo eocronologia é interessante, porque você pode fazer datação de materiais e conhecer qual é a idade do material, fazendo estudos da ressonância magnética. Quais são essas áreas de aplicação? Você pode estudar em qualquer desses processos que estão aqui, pode estudar radicais livres no sólido, no estado líquido, e no estado gaseoso. Você estudar íons de metais de transição e de terras raras. Você estudar defeitos nos cristais, eletrões de condução em semicondutores, de radicais, sistema conhecido como estado triplete. E, como já nós olhamos, então, a ressonância paramagnética está muito ligada ao estado paramagnético, que, como falamos, em ausência de campo, esses momentos magnéticos estão aleatoriamente orientados, em presença de campo, eles estão orientados na direção do campo. Uma coisa, e que é uma tendência nós como estudantes de magnetismo, é que nós pensamos que se nós colocamos um campo magnético, todos esses momentos magnéticos eles vão apontar exatamente em uma direção. Não é assim. Esses momentos magnéticos, ele tem, ademais de sua energia magnética, tem uma energia térmica. E há uma competência entre essa energia térmica e a energia magnética. Então, esses momentos magnéticos, eles não vão estar em uma só direção, eles vão estar ao longo da direção do campo magnético com alguma oscilação térmica. Então, eles vão ter, digamos, uma frequência de oscilação, que é uma frequência de oscilação natural do sistema. E essa frequência natural de oscilação do sistema é conhecida como a frequência do árbol. E essa é essa frequência que nós vamos a usar para fazer essa paramagnética. Então, os momentos magnéticos são quase, no paramagnetismo, eles são quase independentes. Ou seja, essa interação de esse momento magnético com esse momento magnético não é muito forte, é uma interação fraca, então ele tem um comportamento independente. Cada momento magnético tem um comportamento independente. E isso faz que, quando nós vamos a fazer uma interpretação teórica do sistema que estamos estudando, é muito sencillo fazer, porque a independência dos momentos magnéticos faz que seja muito sencillo trabalhar. Agora, quando essa interação é uma interação forte, caso do ferromagnetismo, antiferromagnetismo, é outras interações fortes. Então,
a interpretação é um pouquinho diferente e vamos a ter que fazer uso de outras técnicas para ter um conhecimento teórico de comportamento de nossos materiais. Los momentos magnéticos en un campo magnético externo, bueno, si no tenemos un campo magnético externo, tenemos varias contribuciones. Tenemos una contribución por momento magnético del electrón y tenemos una contribución de momento magnético del núcleo, que vamos a hablar que es el momento magnético de protón. ¿Por qué hay un momento magnético acá y un momento magnético acá? Porque ese momento magnético está correlacionado con la carga del material. Si tenemos un electrón, un magnetón de Bohr, él está correlacionado con la carga del electrón. Si tenemos un protón, vamos a tener un magnetón también, que no es exactamente un magnetón de Bohr, pero vamos a tener un magnetón que está correlacionado con la carga del protón. ¿Por cuál es la diferencia entre ellos dos? La diferencia es la masa de protón, de orden de 2000 veces mais longo que a massa de electrão, então esse momento magnético vai ser muito mais pequeno que ele. Pero esse momento magnético que está acá é o momento magnético que é usado para a ressonância magnética nuclear e esse momento magnético que está acá ele é usado para a ressonância magnética eletrônica. É aqui a diferença fundamental entre as duas técnicas. Uma técnica tem que ver com esse momento magnético y otra técnica tiene que ver con ese otro momento magnético. En general, cuando no estemos sentados cualquiera de esos momentos, ese o ese, en presencia de un campo magnético, entonces tenemos poblaciones que ellas gustan de la dirección de un campo magnético o no gustan de la dirección de campo magnético. Entonces tenemos unos que ellos fazem uma fila na direção do campo magnético e outros que fazem uma fila na direção contrária do campo magnético. Como eu falei para você, esse elétron, ele não é fixo, ele tem uma espécie de movimentação ao longo do campo magnético externo, então temos essa dinâmica. Se nós aplicamos esse campo magnético, então podemos ter um conjunto de electrones que eles têm essa direção do momento magnético e outro conjunto que tem essa direção do momento magnético. Essa diferença entre essa energia e essa energia é nossa energia, que é a energia de equação fundamental da ressonância paramagnética. Então, a ressonância magnética, em geral, é uma técnica espectroscópica, como qualquer técnica que nós conhecemos, ultravioleta, visível e infrarroja. Essas são técnicas ópticas e elas têm um rango de aplicação. Aqui vemos, olhamos que é de 16, 10, 13. E que isso tem que ver com as transições elétricas. Essas são transições tipo elétrico. Quando falamos de técnicas de ressonância magnética, estamos no outro lado do comprimento de onda. Agora temos um comprimento de onda muito menor, no caso da ressonância do spin eletrônico, é de 10, 12, 10, 10, no caso da ressonância magnética nuclear, de 10, 9, 10, 6. Então, falamos de comprimentos de onda, no caso da ressonância paramagnética eletrônica, do ordem de milímetros aos centímetros, no caso de ressonância magnética nuclear, até 1 metro. E essas outras técnicas que nós conhecemos, estamos falando de técnicas onde esse comprimento de onda, vamos a fazer estudos, é do ordem de nanômetro até micrômetro. Essa energia de interação para produzir essa transição magnética é muito, pero muito menor, ordens de magnitude menor que essas energias. Então, isso quando falamos de essas transições espectroscópicas,
estamos hablando de unas transiciones que corresponden, transiciones fracas que corresponden a la interacción de un electrón, un núcleo, con ese campo magnético externo. Ressonâncias magnéticas, muitas. Aqui temos uma tabela onde, em geral, podemos descrever a ressonância magnética em dois grandes grupos. Umas que tem que ver com interações fracas e outras que tem que ver com interações. Entre elas, há uma ressonância que está desarrollando agora, que é a ressonância superparamagnética, que é uma ressonância que estuda o comportamento dos materiais superparamagnéticos e os materiais nanomateriais em geral. Na ressonância que tem que ver com interações débiles, fracas, temos a ressonância paramagnética eletrônica, a ressonância magnética nuclear e a ressonância do spin del muon. E entre essas outras que têm que ver com interações fortes, tá, a ressonância ferromagnética e a ressonância antiferromagnética. Isso tem que ver com como é a interação entre os momentos magnéticos. Neste caso, a interação entre os momentos magnéticos é uma interação forte, que não permite que a energia térmica faça uma desorientação dos momentos magnéticos. Aqui, a temperatura ambiente, na maioria dos materiais magnéticos, ele tem magnetização zero. Quais termos são importantes na estudo da ressonância magnética? Bom, se nós temos um electrão e colocamos esse electrão no campo magnético externo, se acá, então esse electrão pode alinhar na direção do campo ou, ¿verdad?, na outra direção. Então, quando nós temos um átomo, temos um momento magnético do elétron, um momento magnético do núcleo, e essa contribuição é conhecida como contribuição sigma, que é a interação entre essa e essa. Qual é outro termo que podemos olhar por aí? É esse termo que é termo de contato de Fermi. Que é isso? Bom, se nós temos acá um electrão e acá temos um núcleo, esse electrão tem uma função de onda, verdade? E essa função de onda, ela vai ter uma presença no sítio do núcleo. Essa quantidade, que é uma medida da presença, da probabilidade de existência do elétron no espaço do núcleo, na posição do núcleo, é conhecida como interação de Fermi, é uma coisa que está descrita por este hamiltoniano, e aqui vemos que isso está correlacionado com a probabilidade, verdade, de que essa função de onda esteja na posição de... Outra é interação dipolar. Se nós temos que o elétron tem um momento magnético e núcleo tem um momento magnético também, então, como eles são momentos magnéticos ambos, vamos a ter uma interação que é conhecida como interação dipolar magnética. Essa interação dipolar magnética é escrita como nós estudamos nos cursos de física geral, dessa forma. E quando esses estão muito separados, a distância muito longa, essa interação toma um valor zero. Outro termo de importância é o termo de interação spin-órbita, onde se meu elétron tem um momento de spin e um momento orbital, essas duas interações são interações entre dois momentos magnéticos. E isso faz que tenhamos um momento J que tem que ver com essa interação. Esse é outro termo que aparece ali. Como nós fazemos ressonância magnética? Ok, se nós temos um campo magnético externo e temos, por exemplo, um elétron, esse elétron pode ter essa direção que está acá, esses cores que estão acá, esse campo magnético externo. Agora, isso que está acá é nosso elétron. Ele pode ter uma direção ou pode ter outra direção. Ou seja, temos um nível de energia que
tiene que ver con esa posición y otro nivel de energía que tiene que ver con esa posición. Y eso está correlacionado por esa ecuación e uno va a entrar muito a descrever o valor de esos resultados, porque tem que ver um pouquinho com mecânica quântica e não temos muito tempo, pero é um bom cálculo. Então, quando isso ocorre, aqui temos o campo magnético em uma direção, temos um elétron que ele está acá, ele pode estar para arriba ou para baixo, para cima ou para baixo. E ele está agora interacionando em uma interação com o momento magnético de um núcleo. Se esse que está acá é o campo magnético externo, H, e esse é o campo magnético H pelo esse momento magnético, então esse elétron vai sentir a soma de esses dois campos que estão aqui. Agora, se o momento magnético do núcleo é contrário, agora esse elétron vai sentir essa soma de esses eletrões acá. Então, se ele tem uma ressonância, agora vamos a ter uma divisão de essa ressonância por 2. Por quê? Uma está correlacionada com spin do núcleo para cima e outra está correlacionada com spin do núcleo para baixo. Isso é a absorção de ressonância pelo um elétron com um momento de spin que é diferente de zero. Quais são os parâmetros importantes nesta absorção? A posição da linha, e essa posição da linha é conhecida como fator P, que já falamos, ou campo de ressonância. Outro termo, ou outra coisa importante, é que essa posição da linha, ela tem um desdobramento, que está aqui, e está acá, que ele é devido a que temos spin para cima e spin para baixo. Spin para baixo, spin para cima. ¿Verdad? Então, isso produz duas linhas que são essas que estão aqui. Na ressonância magnética, ou paramagnética, ferromagnética, nós não temos, como nas outras técnicas espectroscópicas, uma señal que é uma señal de absorção, como olhamos acá. Nós temos uma derivada dessa señal de absorção. Por quê? Há várias coisas que são relativas a ele, e uma dessas é que essa forma é uma forma muito sencilla de poder separar contribuições que elas estão muito perto de si. Como eu falei para você, essas interações são interações muito pequenas, então temos absorções muito perto entre elas e uma forma de fazer uma separação dessa linha de absorção é fazendo a derivada da señal de absorção, além de outras coisas, não? Esse desdobramento então tem que ver como ou é uma consequência dessa interação de elétron com o núcleo. Ok, nós falamos que agora o que nós temos é uma população de momentos magnéticos em uma direção e outros momentos magnéticos na outra direção. Nós geralmente não temos um nível de energia e outro nível de energia com a mesma população. Por quê? Porque senão, se essa população fosse igual a essa população, então, se nós fazemos entregamos uma energia para que algum deles absorva energia e ele não vai alcançar um estado aqui porque não vai ter estados disponíveis. Normalmente, para que faça ressonância paramagnética, nós devemos ter uma decompensação
entre esos estados de energía. Temos que ter aqui estados de energia que estén livres para que os átomos que estão acá possam subir a esse outro nível. Então, no equilíbrio térmico, essa diferença de populações deve existir. E como conhecemos isso? Só conhecemos com o nome de função F, que é uma relação entre a quantidade de momentos magnéticos neste nível e a quantidade de momentos magnéticos neste nível. Essa relação é proporcional a essa distribuição de Boltzmann e geralmente é menor que 1. De maneira geral, a temperatura ambiente é um campo magnético de 1 Tesla. F toma um valor de 0,996. Isso é muito perto a 1. E isso, qual é o significado disso? Que essa população são muito parecidas. Mas quando nós baixamos essa temperatura, agora, por exemplo, 1 Kelvin, o mesmo campo, esse fator vai a 0,35. Isso significa que agora temos muito mais espaço para que esses momentos façam essa transição. E em todo momento, o spin nuclear, essa função para o spin nuclear, ele permanece nesse valor até muito baixa temperatura, ou seja que o spin do núcleo, ele não vai cambiar direção. Isso faz que há uma coisa que nós devemos conhecer, é que na ressonância magnética, o que produz transição, o que ocasiona uma transição é esse câmbio no momento magnético do elétron, mas não temos câmbio no momento magnético do núcleo. Por exemplo, há essas energias que nós estamos trabalhando. Então, nos experimentos de ressonância paramagnética eletrônica, podemos considerar que essas populações, a temperatura ambiente, elas estão igualmente pobladas, mas quando baixamos a temperatura, essa população tem diferenças. Há uma coisa que correlaciona essas eu vou pedir a vocês um pouquinho de paciência, porque essa charla foi feita muito academicamente, então eu tive que fazer algumas slides demais. Então eu vou pedir um pouquinho de paciência e vou fazer eu vou acelerar um pouquinho agora, ok? Então, uma das coisas que é importante na ressonância paramagnética, no estudo da ressonância paramagnética, é o princípio de incertidumbre. Como estudamos o princípio de incertidumbre? Bom, ou como o princípio de incertidumbre pode afetar a ressonância magnética. Essa expressão que está acá no princípio de incertidumbre, ela conduz a essa expressão que está acá. E isso que está acá é uma medida de separação dos da largura da linha de ressonância magnética. Essa medida da largura da linha é proporcional ao inverso de um tempo, que é o tempo de relaxação do nosso sistema. E, em geral, essas medidas de tempo de relaxação do nosso sistema caracterizam nossos sistemas magnéticos. No caso da ressonância magnética nuclear, é conhecida como tempo T1 e tempo T2. Na ressonância paramagnética eletrônica, esses tempos também são conhecidos como T1 e T2. Na ressonância paramagnética eletrônica, está correlacionado com a interação spin-spin e spin com a rede. Quando esse tempo tal é um tempo curto, então a linha não é detectável. E se esse tempo é um tempo longo, a linha é detectável. Então, temos esses tempos de relaxação
y lo que acabo de falar, que es tempo T1, y eso debido a un aumento en la frecuencia del átomo, e isso faz uma ação sobre a forma da linha de nosso espectro. Então, nós, por exemplo, podemos ter uma solução qualquer, ¿verdad? Que ela tenha uma mobilidade térmica que seja rápida, que seja muito dinâmica. Então, em um campo de microondas, que ele é fraco, nós vamos a olhar uma linha que é lorentziana. Sim, essa mobilidade não é uma mobilidade rápida, então vamos a observar uma linha que é uma linha gaussiana. Então, a forma da linha vai depender de como é essa relação. Sim, e aqui temos, por exemplo, a forma lorentziana, onde temos esses tempos T1 e T2 que eu estou falando para vocês. Aqui temos como é uma forma de linha lorentziana, uma forma de linha gaussiana, ¿verdad? E o que nós olhamos é essa derivada da linha, ¿verdad? Todas essas formas de linhas têm que ver ou têm uma medida de largura de linha que está correlacionada com esses tempos. E aqui também nós temos. Geralmente, nós não fazemos essa medida, que é a que se faz em qualquer caracterização. Nós fazemos uma medida de esse ponto a este ponto. Nós temos essa derivada. E isso está correlacionado com essa largura de linha pela esta expressão. Só temos que multiplicar por essa constante e então temos isso. Isso é conhecido como largura de linha pico-pico. Quando nós temos um espectro de ressonância magnética, então, o que vamos a olhar é o seguinte. Forma da linha. Se a linha é gaussiana ou lorentziana, ela tem uma correlação com a interação de nossos materiais com seu entorno. Vamos a olhar a largura de linha pico-pico, é o campo de ressonância ou fator G. No caso de uma linha gaussiana, essa é a expressão, e num sistema paramagnético, a ressonância magnética de spin eletrônico, ela tem vários termos que uno deve considerar. Quais são esses termos? A interação de elétron, spin del elétron com campo externo. La interacción del spin del electrón con el spin del electrón vizinho. La interacción del spin del electrón con su núcleo. La interacción del núcleo con el campo magnético externo. La interacción de un núcleo propio de un electrón con un núcleo vizinho. Y otros términos. Entonces, todos esos términos, esos son tensores, ¿verdad? Son termos tensoriais que eles producen ciertas anisotropias y esas anisotropias son las que nos vamos a usar para determinar la caracterización de nuestros sistemas. Vamos a tener interacciones hiperfinas, interacciones super hiperfinas, estructura fina, spin efectivo y otras cosas que están correlacionadas con eso. ¿Qué faz eso? Esas estructuras, tan faz que esa línea, por ejemplo, un experimento de resonancia paramagnética convencional, o número de líneas es correlacionado con el spin del núcleo de nuestro átomo. El número de líneas es proporcional a 2i más 1. Y eso hace que nós então tengamos essa caracterização. E uma das coisas que eu falei para vocês há rato é que o cambio no spin de elétron é possível, mas não é possível o cambio do spin do. Então, por exemplo, se nós temos um número de linhas e temos um número de átomos vizinhos, então o número de linhas vai ser igual a 2i más 1 spin del electrón multiplicado por 2 veces o número de vecinos multiplicado por el spin de esos núcleos vecinos más 1.
Y vamos a tener un conjunto de líneas que van a estar asociadas a ese comportamiento. Por ejemplo, aquí un ejemplo rapidinho. Si tenemos un átomo de manganeso ele tem um spin electrónico 5,5 y un spin nuclear 5,5. Entonces, número de líneas debido a presencia só de spin de elétron é 2s. Ou seja, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, como ele tem um spin do núcleo 5,5, então o número de linhas devido à presença de esse spin nuclear é 2i mais 1, ou seja, 6. Então, por cada linha de ISA, nós vamos a ter 6 linhas adicionais. Uma característica dessas linhas adicionais é que essa linha todas têm mesma intensidade, que não é a mesma intensidade que esta e que não é a mesma intensidade que esta. E essas todas têm a mesma intensidade. Essas todas têm a mesma intensidade. Então, quando nós vamos olhar acá, temos todos esse conjunto de linhas. Agora, nós podemos identificar essas linhas, por exemplo, porque elas têm a mesma intensidade, a mesma separação. Bem? Então, assim vamos nós entendendo que tipo de materiais temos ali. Também podemos ter estado triplete, uma forma de fazer uma identificação de algum outro material. Isso que está ali é um espectrômetro de ressonância magnética. Colocamos as mostras acá. Esse é um imã. E aqui temos um gerador de micro-ondas. Aqui colocamos essas amostras. Que isso tem uma característica especial, mas eu não tenho muito tempo para falar dessa característica. Uma das coisas, a diferença entre a ressonância magnética nuclear e a ressonância magnética do elétron, é que, por exemplo, se nós temos este material acá, na ressonância magnética nuclear, nós podemos identificar um material assim. Isso que está acá é esse grupo que está acá. Isso que está acá é esse grupo que está acá. E isso que está acá é esse grupo que está acá. Na ressonância magnética eletrônica, não. Isso tudo vai depender de tipo de solvente, de concentração das amostras, etc, etc. Então, por exemplo, aqui eu, como você faz uma análise dessa ressonância, na ressonância magnética eletrônica, tudo vai depender de muitas coisas. Uma das coisas é a energia com a que nós trabalhamos. Então, essa é conhecida como banda L, S, C, etc. E todas essas são a frequência em gigahertz de cada uma dessas bandas. Normalmente, pessoas trabalham em banda X. E, dependendo de como é a frequência, então vamos a melhorar ou a empeorar a señal de ressonância. Aqui temos, por exemplo, uma molécula que é conhecida como tempo, que é um marcador de spin. E na banda, esse é um pó. E vamos a trabalhar a ela na banda X. Ok? Temos essa forma de espectro aí. Quando nós vamos agora a uma banda superior, banda H, agora isso vai ter um cambio. Não hemos cambiado a amostra, só hemos cambiado a frequência com a que nós estamos fazendo a ressonância. Se agora nós, por exemplo, cambiamos o estado físico da amostra, de gás, líquido, ou fazemos alguma dissolução, qualquer coisa, vamos também a cambiar nosso espectro. Por exemplo, mesma molécula, agora diluída. Agora temos uma diluição dessa molécula. Então, temos aqui, esse cambiou. Essa é a forma. E, por exemplo, se agora nós, essa mesma solução que está diluída, nós fazemos um gelado dessa solução, agora nós vamos a ter uma coisa que é parecida ao espectro de pó que tínhamos antes. Um efeito do solvente, por exemplo, aqui temos uma ressonância de uma estrutura de cobre, e esse com água, esse com água e acetona, e esse só com acetona. Podemos olhar como isso vai cambiar. Por exemplo, acá temos um espectro
de uma substância. E essa substância, ela tem esse comportamento. É uma substância que é de manganeso. Agora, se nós colocamos essa substância em glicerol, agora podemos ver essa quantidade de linhas que não víamos e que estavam insertadas nesta linha mais grande. Então, esse comportamento perdão, isso não é manganeso, isso é vanádio, que é uma coisa que ela está no óleo, petróleo, óleo, ok? Então, isso tem muitas coisas. Aqui, por exemplo, temos um material que essa é a ressonância do mesmo material, só que hemos estado cambiando as concentrações do material. Então, passamos de 3 linhas para um material que é muito diluído a uma única linha quando o material é sólido. Então, todas essas coisas que nós temos aqui, por exemplo, se nós estudamos a largura da linha, olhamos acá. Isso que está acá é um cambio de estrutura. Quando esse é um comportamento na largura da linha, temos um cambio de estrutura, que neste caso foi estudado pela microscopia de transmissão. E aqui nós olhamos com ressonância magnética que ocorria esse cambio de estrutura. Temos muitas coisas por estudar acá, que temos, por exemplo, uma mostra de óxido de manganeso, que ele tinha um cambio de estrutura. Então, quando estas são microscopias de transmissão, então quando nós vemos essa coisa, podíamos olhar esses cambios de estrutura, perdão, que olhamos aqui. Como usamos essa ressonância na catálise? Ok, na catálise, essencialmente, nós temos uma fase fluida e uma fase sólida. Onde temos na fase fluida, podemos, por exemplo, neste caso vamos a falar de unos átomos de um gás qualquer. Então, quais são as situações? Vamos a ter, por exemplo, essa é uma molécula de gás, uma molécula A, ¿verdad? Que neste caso está livre e ela pode ser absorvida pela superfície. Neste caso temos uma molécula de gás B, que também pode estar livre, pode ser absorvida pela superfície, ou pode ter uma interação com algum defeito, que é um defeito que vamos a chamar defeito paramagnético. Que é um defeito paramagnético? Algum elétron livre, algum radical livre, qualquer coisa, uma vacância, qualquer coisa que esteja allí, que tenha um elétron livre. Então, essa pode então ser absorvida pela superfície com uma interação de um defeito paramagnético. Se nós temos um material assim e temos essa dinâmica, nós podemos estudar, ¿verdad? Qual é o cambio de esse átomo quando ele é absorvido pela superfície. Aqui. Ou também podemos ter uma estrutura que é magnética, por exemplo, um íon paramagnético, aqui, e que ele vai ter um comportamento que vai depender de se ele está na superfície, se está anclado à superfície por outras interações, ou se ele está aqui no corpo. Então, quando nós temos um material, que é uma estrutura que estamos usando para catálise, nós podemos conhecer muitas coisas dessa estrutura se nós fazemos ressonância magnética, porque podemos então conhecer o estado dos materiais nessa superfície e como essa superfície vai evolucionar. Então, essa técnica de ressonância paramagnética, nesse caso, é usada na catálise. Ela tem umas vantagens e tem umas desvantagens. As vantagens é uma técnica que ela pode detectar umas quantidades muito pequenas de materiais, de 12 a 13 spin. A desvantagem, bom, que dentro dessa desvantagem está que é muito difícil fazer uma dinâmica no site o estudo que uno está fazendo. Por exemplo, uma das coisas que serve como vantagem, por exemplo, é que se eu tenho absorção de cobre na superfície, eu posso determinar se cobre é um estado, por exemplo, cobre 2+, porque o cobre mais não tem señal de ressonância magnética. Se eu detecto a señal de cobre na superfície,
é necessariamente esse estado magnético. Então, eu posso monitorear o estado magnético dessas amostras, fazendo uma técnica que é complementária com as técnicas conhecidas como o visível, infravermelho, etc. A nossa contribuição no estudo da catálise usando ressonância magnética tem que ver com isso. Por exemplo, nós estudamos como o vanádio, sistemas vanádio, tem que ver com no tratamento hidrocatalítico de ciertas reacciones. Por ejemplo, aquí tenemos un vanádio que es un vanádio sozinho, ¿verdad? Es un vanádio que le fue colocado en distintas superficies. Por ejemplo, vanádio colocado sobre PVA, vanádio colocado sobre alúmina, vanádio colocado sobre dióxido de titanio. Entonces, o cambio na señal de resonancia magnética, ¿verdad? Él está correlacionado con un tipo de superficie. Aquí, por exemplo, nós estamos olhando que esse vanádio é um vanádio típico que conserva essa estrutura metálica do material que estamos estudando. Então, por quê? Porque a forma da linha é uma forma de um material que ele é metálico, que não cambia quando temos de dióxido de titânio a alúmina, e que a intensidade é diferente. Então, todas essas coisas foram analisadas e nós podemos, então, fazer uma explicação de como é que esse tratamento que nós estamos fazendo sobre essas coisas ajudava a fazer a catálise de nosso material. Nós temos alguns outros trabalhos nessa direção e, bom, eu quero pedir a vocês desculpa por a extensão, pero não foi possível resumir mais.